Em 1922, Arthur Ronald Compton, um físico americano, pesquisava algo que iria mudar a nossa compreensão do mundo. Como que algo que não possui massa ou sequer uma forma física poderia empurrar um objeto? O trabalho de Compton deriva da ideia apontada por Einstein de que a luz possui uma característica corpuscular, como se ela fosse composta por bolinhas de energia, onde a quantidade de energia de cada bolinha dependeria somente do tipo de luz. Isso significa que a radiação vermelha, luz vermelha, é composta por pacotinhos de energia, também conhecido como fótons. Esses pacotinhos possuem uma quantidade de energia específica para a luz vermelha. Já a luz azul também é composta por pacotinhos de energia com uma quantidade de energia maior que a dos pacotinhos da luz vermelha. Existe uma equação conhecida como equação de Planck-Einstein que é capaz de calcular a quantidade de energia que cada tipo de luz possui. Mas nesse momento não vamos nos ater a fórmulas matemáticas. O efeito Compton, ou espalhamento Compton, como também é chamado, é um fenômeno que possui uma certa semelhança com o efeito fotoelétrico. Isso porque ambos vão tratar da interação entre radiação, luz e matéria, que no nosso caso aqui vão ser os elétrons. No efeito fotoelétrico, nós temos uma presença de um átomo, onde o átomo tem ali o seu núcleo e os seus elétrons que o orbitam. Para facilitar nosso entendimento, vamos focar somente em um elétron. Podemos dizer que esse elétron que está orbitando o nosso átomo, ele está preso ao nosso átomo. Então, quando temos um pacotinho de energia, um pedaço de luz, um fóton, esse fóton ele chega até o nosso elétron, o elétron absorve esse fóton, absorve essa energia e utiliza a energia que ele ganhou para fazer duas coisas. Primeiramente, ele quebra essa prisão que ele tem com o átomo, ele gasta uma energia para quebrar essa ligação que ele tem com o átomo e o que sobra de energia ele transforma em velocidade para escapar. Esse escape nós falamos que o elétron ejetou. O ponto que eu quero chamar a sua atenção é ao fato de que o fóton incidente, o fóton que vai até o elétron, ele deixa de existir quando o elétron o absorve. Arthur Compton já tinha conhecimento dos trabalhos publicados por Einstein sobre o efeito fotoelétrico. Porém, enquanto ele estava trabalhando no laboratório, ele observou que, ao jogar uma luz de raio-x em uma amostra de grafite, ele conseguia observar os elétrons sendo ejetados da amostra, como era previsto no efeito fotoelétrico. Mas o que chamou a sua atenção foi o fato de, além de ter elétrons sendo ejetados da amostra, ele conseguia detectar também uma luz saindo da amostra. E essa luz possuía uma energia menor do que a luz que ele estava utilizando para jogar, no caso, na sua amostra de grafite. A história nos conta que, na verdade, muitos outros cientistas já haviam reparado esse detalhe no experimento. Porém, foi Compton que decidiu investigar o porquê, já que, de acordo com o efeito fotoelétrico, não deveria existir outro tipo de luz, nem chegando, nem saindo da amostra, senão aquela que já é utilizada para ejetar os elétrons no experimento. Compton era bastante engenhoso e ele sabia que um fenômeno onde a luz chega até uma amostra, ejeta um elétron e nós temos luz saindo dessa amostra, não poderia ser explicado pela física clássica, aquela física que os físicos já estavam mais acostumados. Isso deveria ser explicado pela física quântica, já que ele parecia muito com o efeito fotoelétrico de Einstein. Então ele decidiu fazer uma análise desse fenômeno, do que estava acontecendo no laboratório com ele, através de uma coisa que está acima da física clássica e da física quântica, algo que funciona para os dois, que é a conservação da energia. Esse tipo de abordagem sugere o seguinte, que a luz ela chega até o elétron, ela deposita, ela transfere um pouco de energia para o elétron pega essa energia, utiliza parte dela para se libertar do átomo e o que sobra o elétron usa para ejetar, para sair de perto do átomo. Só que a luz que chega até
o elétron, ela não desaparece como no efeito fotoelétrico. O que acontece com ela é que ainda resta um pouco de energia nela, ou seja, ela muda o tipo de luz, ela chega com uma luz com bastante energia, transfere um pouco de energia para o elétron, ela fica também com um pouquinho e é ela que sai da amostra. Então, na verdade, a luz que está sendo ejetada da amostra é a mesma que chega, só que com menos energia pelo fato de ter transferido parte da sua energia para o elétron. E perceba que a diferença entre o efeito Compton e o efeito fotoelétrico é justamente o fato de que a energia do nosso fóton, do fóton que chega, do pedacinho de luz que chega, ela não é totalmente transferida para o elétron. Essa é uma das diferenças entre o efeito fotoelétrico e o efeito Compton. Essa explicação parece muito bonita, mas talvez você ainda não tenha percebido o tamanho do problema que ela traz consigo. Quando Einstein disse que a luz era quantizada, ele não quis dizer que a luz era composta por bolinhas de verdade, e sim que a energia da luz, que é uma onda, essa energia ela é fragmentada. É como se a onda em si fosse composta por pedacinhos de energia, onde esses pedacinhos seriam idênticos para cada tipo de luz, cada tipo de radiação. Porém, esses pedacinhos não possuem uma forma física definida, não possuem o formato de bolinhas de verdade, mas eles estão ali, de alguma maneira que nós não conseguimos compreender muito bem, até porque ele não possui uma forma, mas existe sim os pedacinhos de energia a qual a gente consegue detectar e identificar. E não há dúvida alguma de que a luz é uma onda, como nós provamos no nosso vídeo o que é a luz. Sendo ela uma onda, a luz não possui um corpo físico. E isso que nós estamos chamando de bolinha também não possui a bolinha em si. É energia, não tem uma forma definida. Vamos a um detalhe muito interessante. Já que as bolinhas não possuem um corpo físico, não possuem uma forma física, nada impede de que elas existam uma dentro da outra. Então, quando nós aumentamos a intensidade de uma luz, nós aumentamos a quantidade de bolinhas. Então, a gente passa a ter mais bolinhas, mais energia, mas isso não significa que elas precisam de mais espaço. Então, eu aumento a quantidade de luz, aumento a quantidade de energia, mas a luz em si não ocupa espaço, essas bolinhas não ocupam espaço. E com essa ideia em mente, a gente vai quebrar de vez essa palavra que nós estamos utilizando de bolinha para definir essa quantidade de energia, esse pacotinho de energia. Nós passaremos a utilizar o termo correto, que é o fóton. Essas bolinhas é uma representação de um pedaço de energia. Ela não tem forma definida e nós chamamos de fóton. Voltando ao ponto-chave do Nobel de Compton, para os cientistas não teria nenhum problema um elétron absorver um fóton, absorver um pedacinho de energia. Mas no efeito Compton, no espalhamento Compton, o que acontece é, além do elétron absorver energia, o que até aí está ok, o fóton que chega até o elétron sofre um desvio da sua trajetória. E é aí que nós temos a nossa complicação, esse desvio da trajetória de um fóton. O fenômeno que explica quando um objeto desvia da sua trajetória no mesmo momento em que concede energia para outro é a colisão. Só que para que a colisão aconteça, os objetos eles precisam ser tangíveis, eles precisam ser palpáveis. O que seria o mesmo que dizer que eles precisam ter massa, já que é a massa que permite o contato entre esses objetos. Já que no efeito Compton um fóton consegue empurrar um elétron na hora da colisão, isso significa que a luz tem massa? Não. Após alguns experimentos, Compton conseguiu observar que a energia do elétron que foi ejetado da amostra, quando somada com a energia do fóton espalhado, do pacotinho de energia que foi espalhado, e aqui vale o comentário que, dentro da física, o termo espalhado significa que desviou da sua trajetória. Então, quando eu falo que algo foi espalhado, quer dizer que algo sofreu um desvio da sua
sua trajetória original. Então, quando eu somo a energia do meu elétron com a energia do fóton espalhado, aquele que já passou ali, encontrou com o elétron e depois sofreu desvio, somando essas duas energias, eu tenho exatamente a energia do fóton de raio-x, da luz que é utilizada no experimento. Isso está de acordo com a conservação de energia, que de forma simplificada diz que a energia ela não pode sumir. A energia que eu tenho no início do experimento, que seria a energia da luz de raio-x, no final eu tenho uma quantidade idêntica. Ela está um pouquinho aqui, está um pouquinho ali, está um pouquinho ali, está um pouquinho no fóton espalhado, mas somada eu tenho exatamente a quantidade de energia inicial. Só que além da conservação da energia, existe uma outra lei que é tão fundamental e tão importante quanto a conservação da energia, que é a conservação do momento. A conservação do momento vai tratar dos empurrões entre objetos. De maneira bem resumida, quando eu tenho uma arma e essa arma ela dispara, na prática a arma empurra o projétil para frente. Só que o empurrão que o projétil sofre para frente, o mesmo vai acontecer com a arma para trás. E isso a gente chama de recuo da arma. Ao atirar, a arma empurra o projétil para frente à medida que ela mesma é empurrada para trás. A conservação do momento nada mais é do que a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação na prática. O grande lance é que nesses cálculos de empurrões, a massa é um elemento fundamental nos cálculos. Isso porque a própria definição de momento, que normalmente aparece com a letra P nos livros didáticos, ela é definida em termos da massa vezes a velocidade. Quando uma arma dispara, a arma é empurrada para trás da mesma maneira que a bala é empurrada para frente. Só que a bala vai com uma velocidade menor para trás justamente pelo fato dela possuir mais massa. E aí fica claro e evidente a importância da massa quando nós estamos falando de empurrões, de ação e reação. Não, peraí, Jackson. Se o momento depende da massa e toda a relação de colisões e empurrões depende do momento, como que um fóton, que é um pedacinho de luz, conseguiu empurrar o elétron se a luz não possui massa? É exatamente a resposta para essa questão que concedeu o Nobel para Compton. Ele foi buscar sua explicação lá nas equações da relatividade de Einstein, aquela famosa equação E igual a mc². Essa expressão nos revela uma relação entre a energia e a massa dos objetos. Existe uma conexão entre essas duas coisas. Além dessa expressão, ele também utilizou a equação Planck-Einstein, aquela equação que nós citamos bem no início do vídeo, que define a energia de um fóton, de um pacotinho de luz. Onde nós temos que a energia de um fóton ela é calculada por H, que é uma constante, vezes a frequência, que determina ali o tipo de fóton, né, o tipo de luz que nós estamos usando. Então, ao observar essas duas expressões, ele percebeu que podia juntar elas, já que ambas falam de energia. E daí surgiu uma expressão que define a massa de um fóton. Mas essa massa não é uma massa como a gente está acostumado a lidar, que é uma massa que no caso é a massa padrão. Na verdade, ela tem um nome técnico. Essa massa que a gente está acostumado a lidar na física é a massa de repouso. A massa da luz não é esse tipo de massa, é um tipo de massa que nós chamamos de massa relativística. Ela é uma consequência da alta velocidade que a luz tem, que o fóton tem, né? Que é a velocidade da luz. Objetos com uma velocidade absurda, ele possui uma massa especial, que é a massa relativística. De fato, a luz não possui massa, mas para calcular a conservação do momento é possível utilizar a ideia da massa relativística. Ao fazer isso, Compton chegou numa expressão matemática que era capaz de descrever com precisão o fenômeno do espalhamento da luz de raio-x por uma amostra de grafite. Nesse finalzinho, vale a pena comentar que existem alguns detalhes técnicos, tanto no experimento quanto na análise teórica. E o detalhe é a presença da importância do ângulo nessa questão. O ângulo que a luz chega até a amostra de grafite, o ângulo que a luz é espalhada pela amostra de grafite, isso tudo faz parte da análise. Mas isso começa a ficar um pouco técnico demais para esse tipo de vídeo, onde é uma introdução ao conteúdo e também voltado para a divulgação científica. Após a publicação dos seus resultados,
Compton recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1927 por validar de forma definitiva a possibilidade de tratarmos a luz como sendo uma partícula sólida, porque só assim ela seria capaz de empurrar o elétron, concedendo energia para ele, e desviar a sua própria trajetória. Chegamos à conclusão de que a luz pode sim ser tratada como partícula, mas isso vai ser sempre assim? Para isso, você vai precisar conferir um fenômeno que só as ondas são capazes de realizar: a difração. Eu te convido a clicar nessa bolinha e se inscrever para continuar aprendendo aqui com os vídeos deste canal, e recomendo que você assista toda essa playlist desse conteúdo para compreender não somente as ideias científicas, mas todo o contexto histórico por trás de cada uma delas. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!